Porque Jesus apareceu a um rei pagão, Nabucodonosor, 700 anos antes de vir ao mundo. Rei Nabucodonosor, o governante do Império Babilônico de aproximadamente 605 a.C. a 562 a.C., havia conquistado o reino de Judá e levado muitos judeus cativos para a Babilônia. Segundo todos os relatos, os judeus exilados, o povo escolhido de Deus, tornaram-se escravos dos babilônios. Como escravos, foram forçados a viver em condições degradantes e humilhantes. Tudo lhes foi tirado, sua liberdade, sua voz, os recursos e a escolha de adorar Jeová. Em certo momento, o rei Nabucodonosor ergueu uma imagem de ouro maciço para comemorar seu poder e autoridade. Ele então decretou que todos em seu reino deveriam se curvar e adorar a imagem de ouro. Quando ouviram a música tocar, o decreto proclamava: nações e povos de todas as línguas, isto é o que vocês são ordenados a fazer assim que ouvirem o som da trombeta, flauta, cítara, lira, harpa, flauta de pan e todos os tipos de música. Vocês devem se curvar e adorar a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Daniel capítulo 3 versos 4 e 5. Todos obedeceram à ordem, alguns em solidariedade com a Babilônia e outros por medo do rei, pois Nabucodonosor também decretou que quem se recusasse a se curvar diante da imagem de ouro seria lançado na fornalha ardente. Não é difícil imaginar que este decreto foi declarado para garantir a total subjugação do povo judeu, que, como os babilônios sabiam, adorava o Deus Jeová e era proibido pela lei de Moisés de se curvar diante de qualquer imagem esculpida. Ainda assim, houve total conformidade de todos, exceto 3 pessoas, Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram funcionários judeus que serviam no governo babilônico. Sadraque, Mesaque e Abednego eram seguidores devotos do Deus de Israel e estavam comprometidos com o mandamento contra a adoração de ídolos. Eles se recusaram a se curvar diante da imagem de ouro, apesar do comando do rei e da ameaça de serem queimados vivos. Alguns dos oficiais de Nabucodonosor, que invejavam Sadraque, Mesaque e Abednego, rapidamente relataram esta desobediência descarada ao rei. Embora o rei Nabucodonosor tivesse um ponto fraco pelos 3 jovens judeus, ele ficou enfurecido com a desobediência deles. O rei mandou que os 3 homens fossem trazidos diante dele e lhes deu uma última chance de obedecer e adorar a imagem. No entanto, eles permaneceram firmes em sua fé e se recusaram a se curvar diante de qualquer deus ou imagem, exceto seu próprio Deus. Nabucodonosor, que não toleraria tal desobediência aberta, não teve escolha senão ordenar que Sadraque, Mesaque e Abednego fossem lançados em uma fornalha ardente aquecida a uma temperatura extremamente alta. No entanto, quando os homens foram lançados na fogueira, aconteceu um grande milagre. Não apenas os 3 homens saíram ilesos das chamas, andando por elas, algo mais aconteceu que foi ainda mais profundo: havia um 4º homem na chama de fogo com eles. 3 homens foram lançados, mas 4 apareceram, como descrito no livro de Daniel capítulo 3 versos 24 e 25. Então o rei Nabucodonosor se levantou de um salto, espantado, e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens que amarramos e lançamos na fogueira? Eles responderam: certamente, ó rei. Ele disse: mas eu vejo 4 homens passeando pelo fogo, desamarrados e ilesos, e o 4º parece um filho dos deuses. Aí está, e o 4º parecia um filho de Deus. Alguns estudiosos da Bíblia argumentaram que foi um anjo que apareceu na chama com Sadraque, Mesaque e Abednego, mas não tenho dúvidas de que foi Jesus Cristo, o Filho gerado de Deus. Mas por que Jesus se fez conhecido a um rei pagão quase 700 anos antes de estar pronto para assumir forma humana para a redenção do mundo? Como o rei sabia que era o Filho de Deus na fornalha? A Bíblia não fornece diretamente respostas a essas perguntas, mas podemos inferir. Não se esqueça de que, mesmo que o rei fosse arrogante e presunçoso, ele já estava predisposto à existência do Deus Todo-Poderoso. Ele foi exposto aos ensinamentos do profeta Daniel, um exilado judeu que era um alto funcionário em seu palácio. Seu reconhecimento de Jesus na chama deve ter sido obra do Espírito Santo. Este fato é apoiado pelo que aconteceu em seguida. O livro de Daniel capítulo 3 versos 26 e 27 relata que Nabucodonosor se aproximou da abertura da fornalha ardente e gritou: servos do Deus Altíssimo, saiam! Venham aqui!
Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo, e os sátrapas, prefeitos, governadores e conselheiros reais se aglomeraram ao redor deles. Viram que o fogo não tinha prejudicado seus corpos, nem um cabelo de suas cabeças estava chamuscado, suas roupas não estavam queimadas, e não havia cheiro de fogo neles. Então Nabucodonosor reconheceu o poder do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele proclamou: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele e desafiaram o comando do rei e estavam dispostos a dar suas vidas em vez de servir ou adorar qualquer deus, exceto seu próprio Deus. É claro que nenhum dos outros oficiais viu Jesus, no entanto, o rei Nabucodonosor viu. Poderia ser que Nabucodonosor esperava que o Deus de Israel interviesse quando lançou os 3 jovens na fogueira? Essa expectativa, ou se preferir, crença, poderia ter pavimentado o caminho para a revelação que ele testemunhou. Talvez, independentemente disso, a história serve como uma demonstração da fidelidade de Deus e de sua capacidade de proteger e libertar aqueles que permanecem fiéis a Ele, mesmo diante de grande adversidade. Que todos aqueles que venham testemunhar nossa adversidade saiam com o testemunho da bondade de nosso Deus. Fique atento ao nosso vídeo sobre o que aconteceu com o rei Nabucodonosor quando desafiou o Deus de Israel. Obrigado por assistir. Por favor, apoie-nos inscrevendo-se neste canal, se ainda não o fez. Curta e continue a compartilhar nossos vídeos. Deus abençoe você. Amém.